Se você está em casa e levantou animado, senta aí, vamos também. Elias, pastor Elias, vem aqui. A Olivia está onde? Foi lá para o berçário? Eu ia chamar ela agora aqui, mas no final chama, tá? Eu estou falando, você não está em casa, não está entendendo. Estou falando com o Lucas e a sua Suelen. O Lucas foi membro aqui, né, conosco, 8 anos de idade, né? Eu achava que eram menos tempo que você tinha saído. Eles foram para Sorocaba, mas o Tomás, né? Tomás e Eliette, parceiros aqui, tocaram, acompanharam, trabalharam em nossa igreja, né? E o Luquinha está aqui, cresceu, casou e trouxe a sua filha aí para a gente conhecer. Muitos estão conhecendo a sua filhinha. Elias, meu pastor. Pai querido, Senhor Deus, obrigado, Pai, por ter o Elias aqui, por ter o Elias na minha vida e a oportunidade de ter o Elias hoje como tua voz no meio de nós. Esta igreja que está aqui, que está nas casas, é a tua igreja. E o Senhor trouxe agora ele para falar à tua igreja. Fala, usa o teu servo do jeito que o Senhor quiser. Nos abrimos para a tua voz nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Seja bem. Boa noite, gente. Bom demais estar com vocês hoje e poder ser portador da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, por favor. Enquanto você abre aí, quero dizer que estou acompanhado da minha esposa, Maristela, que está aqui à frente, né? E sempre companheira do meu ministério. Bom demais estar com vocês, viu? Bom demais. Acho que a última vez que eu preguei aqui foi... A última mesmo foi em vídeo, não foi? Mandei um vídeo. E a penúltima foi no aniversário da igreja. Festa, hein? Festa. Tinha bolo, lembra? Bolo bonito, gostoso. Legal. Sempre bom demais estar com vocês. E hoje falando sobre um assunto tão pertinente, tão importante para a nossa caminhada da fé. E assim, para falar a verdade, vai além da nossa caminhada da fé, porque até aquela pessoa que resolve não crer em Jesus, se cumprir esse princípio bíblico, terá uma vida melhor, o princípio da gratidão. E eu queria ler o texto bíblico primeiro, de Colossenses, e na verdade eu vou fazer assim, olha, eu vou ler apenas um verso, e quase assim que era desnecessário, porque já foi lido esse verso pelo pessoal do louvor, e nós não combinamos nada. O versículo de número 15, mas eu vou andar do versículo 1 até o 15, mas eu vou ler o versículo 15 para vocês, de Colossenses. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Eu quis pensar muito não, aí eu resolvi que o tema da mensagem ia ser só esse: sejam agradecidos. Tá bom? Sejam agradecidos. Mas vamos conversar sobre isso. Mas sejam agradecidos. E em primeiro lugar, eu queria falar com vocês porque a gratidão, ela é para ser um estilo de vida do cristão, de quem caminha com Jesus. Qual é a base dessa gratidão? E é por isso que eu quis usar com vocês o livro de Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses, ela recebe alguns nomes assim, como por exemplo um nome mais formal, a supremacia de Cristo, é o nome mais formal,
né? Tem outros nomes assim que são mais formais em relação à carta de Colossenses. Mas eu gosto muito do que envolve a carta aos Colossenses, porque era mais ou menos assim. Quem liderava a igreja em Colossos era Epáfras. Era um servo de Jesus. E Paulo, quando escreveu essa carta aos Colossenses, ele estava preso em Roma. E Epáfras foi provavelmente fazer uma visita para Paulo. E quando ele estava lá conversando com Paulo, ele começou, provavelmente Paulo falou assim para ele: Epáfras, e aí, Epáfras, como é que está a nossa igreja lá, menino? Né? Como é que estão as coisas por lá? Aí Epáfras provavelmente apresentou para Paulo algumas preocupações. E Paulo, sabe o que acontece? Estou com medo. Estou com medo que pessoas da nossa comunidade de Jesus percam a fé. Por quê? Porque alguns estão muito seduzidos pela doutrina do gnosticismo. Outros estão sendo levados pela religiosidade judaica, do judaísmo antigo. Eles estão sendo convencidos que tem que fazer alguns rituais. Outros ainda estão assim se deixando levar por regras, como que o cumprimento de regras, de dias, de luas, de festas, devesse estar unido ao Evangelho. E outros ainda estão assim muito atraídos por aquilo que é místico. Então, provavelmente Epáfras compartilhou isso com Paulo e dizendo assim: eu estou um pouco preocupado com isso. E aí, Paulo, então, a partir desse relatório, ele decide escrever a carta aos Colossenses. E ele queria então dizer assim para os Colossenses. Agora então um tema mais informal de Colossenses. Ele queria dizer mais ou menos assim para o pessoal de Colossos: gente, Cristo é suficiente para vocês. Cristo é suficiente para vocês. Eu acho que eu até vou pedir para você se sentir à vontade, dizer isso. Cristo é suficiente para mim. Vamos lá? 1, 2, 3. Cristo é suficiente para mim. De novo, para ficar firme esse negócio. Cristo é suficiente para mim. Isso é muito importante em termos de afirmação, mas não assim como só uma retórica, como uma construção ou como uma resposta ao pregador. É muito importante por causa do quê? Porque Cristo é suficiente para a sua salvação. Ponto. Né? Ponto. Mas Cristo também é suficiente para a sua caminhada de vida. Cristo é suficiente para você, para o seu relacionamento familiar. Porque de vez em quando a coisa pega, você pode buscar o Senhor Jesus e Ele pode ajudar você na caminhada. Cristo é suficiente para você na sua vida profissional, na sua vida estudantil, nos seus relacionamentos interpessoais. Cristo é suficiente, Cristo é tudo para você. Agora me bateu uma música antiga aqui, cara. Nossa, essa aqui, acho que o meu estava na IBF. Lembra que tinha uma música antiga assim: Cristo é tudo para mim. Alguém lembra desse negócio? Dessa melodia? 2 pessoas. Vamos fazer um trio. Ele é
tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Nossa, essa aí eu nem sei de que data é. Mas eu não estou sozinho nessa. Eu não estou sozinho, tem mais gente comigo. É assim, Paulo fala assim, gente, Cristo é suficiente para vocês, para a vida de vocês. Agora, por que Cristo é suficiente para a vossa vida? Aí, no começo do capítulo 3, que eu falei que eu ia ler, vou lendo aos poucos, Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Já que vocês ressuscitaram com Cristo. Olha só o que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: vocês não creram em Cristo? Vocês não entregaram suas vidas a Cristo? Então é muito importante que vocês saibam o seguinte, que quando Cristo morreu na cruz e quando Cristo estava ressuscitando, Ele estava alcançando para você a vitória sobre a morte. E esta vitória sobre a morte é para você. Por isso que o Cristo disse assim, que todo aquele que nele cresce, ainda que morresse, viveria. Olha só que bonito. Um dia nós vamos morrer. E eu espero que não, mas para isso não acontecer, Cristo tem que voltar, né? Se Ele não voltar na minha geração, e se Ele voltar na minha geração, vocês estão tudo bem comigo, né? Mas se Ele não voltar, eu vou morrer, mas eu não vou ficar morto, porque Cristo ressuscitou. Ele garantiu a minha ressurreição, Ele garantiu a sua ressurreição. Mas não é só isso. Porque diz assim, versículo 3 agora: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram para o pecado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o pecado não tem mais o efeito letal sobre você. Você foi justificado, então você foi livre da condenação do pecado. Você não está livre da presença do pecado, porque você vive num mundo cuja natureza é pecaminosa. Mas você está livre da condenação do pecado. Vocês já morreram com Cristo para o pecado. E isso é importante. Por quê? Olha só, estou dizendo que se Jesus não voltar na nossa geração, você vai ressuscitar. E você vai ressuscitar como alguém que está livre da condenação do pecado. E isso vai acontecer aqui. Paulo diz assim, continua dizendo assim, versículo 4: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele na sua glória. Então assim, vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês já morreram para o pecado, e quando Cristo voltar, vocês vão, quando Cristo voltar é quando Ele vai se manifestar. Quando Cristo se manifestar, vocês serão manifestos com Ele. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que você precisa em relação ao futuro já está garantido para você. Tudo. E também quer dizer que tudo aquilo que você precisa em relação à sua vida cotidiana, você já tem em Jesus, do jeito de Jesus. Você não fala assim de vez em quando, assim, emocionadamente, você não fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala ou não fala? Se não fala, fala agora, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De novo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
E de acordo com a reunião de ontem, da terceira idade, como que é o nome? Não, que apareceu o Salmo 23. Não sentirei falta de nada. Mas quem que se reuniu isso? Que aconteceu isso? Melhor idade. Não sentirei falta de nada. Nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Então olha só. Qual é a base da gratidão? A base da gratidão é Jesus. Jesus que venceu a morte por você. Jesus que te livrou da condenação do pecado. E Jesus que vai se manifestar, e quando Ele se manifestar, você vai ser manifesto com Ele. Então, olha só, tudo que você precisa para caminhar bem pela vida, você tem em Jesus, e tudo aquilo que tem relação com o seu futuro, depois da vida terrena, já está fechado para você, se você é de Jesus. Essa é a base da gratidão. Por isso que a gratidão, ela é um estilo de vida. Um estilo de vida. Tem que viver. Mas eu quis trazer também para você, além dessa base da gratidão, da certeza que nós temos em Cristo, que Cristo é suficiente para a gente, eu quis trazer um pouco de filosofia. Aí azara tudo, né? Não, mas é uma coisa simples, uma coisa básica. Eu quis falar um pouco sobre o Tratado da Gratidão de Tomás de Aquino. Quem aqui já leu um pouco sobre o Tratado da Gratidão de Tomás de Aquino? Pois é, Tomás de Aquino, ele tem lá o seu Tratado da Gratidão. E o Tomás de Aquino, quando ele vai escrever sobre o Tratado da Gratidão, ele fala sobre a gratidão em 3 níveis. O primeiro nível da gratidão, ele diz que é o nível mais superficial da gratidão, que é assim, o intelectual, que é assim, eu recebi uma graça, eu recebi uma bênção, ou eu recebi um benefício. Eu recebi um benefício. O segundo nível, que ele chama assim de intermediário da gratidão, é aquele que dá algum tipo de resposta, que é a resposta de você agradecer, de você dar uma graça, oferecer uma graça, como resposta àquilo que você recebeu. E o terceiro nível da gratidão, segundo Tomás de Aquino, que é o mais profundo, é o nível do comprometimento, daquela ligação mais íntima a respeito da pessoa que te abençoou, que faz com que você esteja bem ligado a ela a partir daí. Tem uns autores aí que eles começaram a relacionar isso com a palavra gratidão, ou a palavra para gratidão em algumas línguas. Eles dizem o seguinte, que no inglês, o thank you, ele é uma gratidão lá no primeiro nível, do reconhecimento. Não, eu recebi uma bênção. Ele fala também que o merci, ou que o gracias, ou que o gratia do italiano, gracias do espanhol, o merci do francês, ele é do nível intermediário, que é o quê? Quando fala gracias, é assim, eu também mando uma graça para você, né? Porque você me foi favorável. E esses autores, eles vão falar assim, que o nível mais profundo da gratidão tem a ver com o nosso português. O nosso português, qual é a palavra para gratidão? Fala. Obrigado. Obrigado. E esses autores relacionam esse nível mais profundo a essa questão assim, olha, a partir daquilo que você fez por mim,
eu estou ligado a você. Eu me sinto obrigado em relação a você. Então é por isso que ele fala que esse é o nível mais profundo da gratidão. Eu gosto disso. E eu assemelho isso a uma história bíblica também, que é a seguinte: a história dos 10 leprosos. Então, eles viram que Jesus estava passando, e eles começavam a se aproximar na distância que lhes era permitido, e eles começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E gritavam, e se eu fosse leproso eu gritaria também: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aí então, quando Jesus para, escuta, conversa com eles, e Jesus diz assim: olha, vocês fazem o seguinte, vocês vão e se apresentem ao sacerdote. E quando Jesus fala isso, é por causa de todos os rituais da lei, que era necessário, né? Quem determinava que uma pessoa tinha sido purificada era o sacerdote, aquelas coisas todas. E aí então, aqueles homens, 10 leprosos, eles vão para o sacerdote. Até que no meio do caminho, eles percebem que a sua lepra tinha ido embora. Aí, um deles, ao invés de ir para o sacerdote, fez o quê? Diz a Bíblia que ele deu meia volta e correu em direção a Jesus. E diz o texto que ele ia assim, saltitando de alegria, mas ele foi em direção a Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, a primeira coisa que ele faz é se dobrar no chão, botar o rosto no chão, nos pés de Jesus, para dizer para Jesus o quanto ele era grato por aquilo que tinha acontecido. Mas aqueles que estudam mais, um pouquinho assim, a estrutura dos gestos, dos costumes antigos, sabem perfeitamente que quando uma pessoa chegava para outra pessoa e se ajoelhava aos pés dessa pessoa, ela está dizendo assim: por causa daquilo que o Senhor fez por mim, a partir de agora, a minha vida é sua. Olha que legal. A partir de agora, a minha vida é sua. Ah, que bom, né? Se todas as pessoas olhassem para Jesus e entendessem aquilo que Jesus fez na cruz e chegassem, se dobrassem de joelhos diante dele e dissessem assim: a partir de agora, a minha vida é sua. Esse é a expressão mais profunda da gratidão, o obrigado. Eu me sinto, a partir daquilo que tu fez por mim, obrigado a estar contigo, a fazer alguma coisa por ti. E isso é muito bonito em termos da gratidão, porque gratidão ela não é assim para ser só uma coisa assim: de fato, alguém fez uma coisa boa por mim. E gratidão, ela não é só assim: de fato, alguém fez uma coisa boa por mim e eu desejo o bem para ela, desejo que ela seja abençoada também. A gratidão, ela é bonita quando ela chega no nível da retribuição, da ligação. Então, assim, gratidão, para quem é de Jesus, é um estilo de vida. Eu vivo isso por causa de quem Jesus é e por causa de que Jesus fez. E essa gratidão, ela tem a ver com essa retribuição ao nível profundo de eu chegar e dizer assim: eu quero fazer algo por ti, eu quero caminhar contigo, no caso de Jesus. Mas hoje a gente vai trabalhar 2 assuntos que eu acho que são perfeitos. Eu só não sei qual que eu coloco primeiro aqui, mas eu vou colocar primeiro a manifestação da gratidão em relação à família da fé. A família da fé. Eu vou contar uma história minha e tem um monte de outras histórias que a gente pode contar e você tem as suas histórias. Mas eu queria que você saísse daqui hoje assim: não, eu preciso ligar para essa pessoa para dizer muito obrigado. E conte comigo.
Eu sou, assim, eu vivi a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude na primeira igreja batista em Birigui, como muitos de vocês viveram aqui. Mas a primeira igreja batista em Birigui, ela, quando eu tinha 17 anos, 16, 17, 18 anos, ela reconheceu, ela olhou assim e falou assim para mim: acho que esse menino tem um chamado para o ministério. E eu fui, fiz vestibular para a faculdade, passei do vestibular da faculdade, aí eu fui pedir as contas no meu emprego e me desliguei de tudo que eu tinha na cidade de Birigui para ir para o seminário, com um pequeno problema: os meus pais não tinham condições nenhuma de me manter no seminário. Mas esse era um pequeno problema. Mas a minha igreja, ela fez o seguinte: ó, vai. Todo curso, nós vamos pagar para você como investimento missionário. Então, durante os meus 4 anos de seminário, a primeira igreja batista em Birigui pagou todas as parcelas do seminário para mim. Bom, eu era assim, né? Como já disse, como muitos de vocês, eu cresci ali na igreja. Eu devo ter colado chiclete debaixo do banco. Eu acho que eu devo sim, sabe por quê? Porque a minha filha arrumou um namorado corintiano. Alguma coisa errada eu fiz. Hã? Eu devo ter feito isso. Eu devo ter feito, né? Mas eu era assim, aquela turma lá que crescia lá, na igreja. A igreja gostava muito de mim. E depois que eu saí da igreja, eu fiquei 1 ano sendo pastor de jovens na igreja. E depois que eu saí da igreja, quase todas as vezes que eu voltava para Birigui, era fatal. Eu prego lá na igreja de Birigui, até hoje. E a última vez que eu preguei, eu lembrei à igreja o seguinte: irmãos, é muito importante eu dizer isso para vocês, mais uma vez, que era o seguinte: eu sou muito grato a vocês, muito grato, por causa do seguinte: vocês reconheceram o meu chamado e me mandaram para o seminário. E aí, quando eu sabia que eu ia dizer isso para a igreja, que eu ia dizer assim: eu sou grato a Deus por vossa vida, eu peguei a calculadora e somei e vi o preço o preço atual da mensalidade da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, multipliquei lá por 4 anos e vi o valor que dava. E eu disse assim: os irmãos, a preço de hoje, investiram mais de R$40 mil na minha formação para o ministério pastoral. Portanto, eu tenho que dizer para vocês que eu sou muito grato a vocês e que o meu ministério, ele é extensão do vosso ministério. O meu ministério é extensão do vosso ministério. E eu reconheço isso. E quando eu tenho oportunidade, eu digo para a igreja: muito obrigado. Muito obrigado. Eu não consigo esquecer as coisas que as pessoas fazem e que são boas. Eu sou fã dos velhinhos da primeira igreja batista em Birigui. Por quê? Porque foram eles que me ensinaram a caminhar na fé. Tem uma irmãzinha, ela era professora da escola bíblica dominical, e um dia elas fizeram lá uma festa para o Dia das Crianças. E eu fui contemplado com um carrinho de plástico, eu acho que ele era desse tamanhozinho assim, ó. Hoje deve ser assim uns R$7, R$8, porque não era um Hot Wheels não, né? Hot Wheels é top, era plástico mesmo. Mas eu lembro até hoje como era o carrinho, e lembro que foi ela que me deu. E todas as vezes que eu chego lá e tenho a oportunidade, eu vou dar um abraço para ela e dizer assim: você foi muito importante na minha caminhada da fé. É isso mesmo. Por quê? Quanto tempo os meus professores da escola bíblica dominical, que me ensinaram a base da fé, gastavam para preparar suas aulas?
ia para a escola bíblica, ia para a igreja, estudava lá as lições, preparavam as escolas bíblicas de férias. E eu sei disso. Por isso, quando eu chego lá, eu dou mesmo um grande abraço e gosto de dizer: você foi muito importante para o meu crescimento espiritual. Eu não sei assim, quantas vezes você já chegou para um ex-professor de escola bíblica, para um ex-pastor, ou para o seu pastor atual, para os seus pastores atuais. Eu não sei quando foi que você chegou e falou assim: olha, eu sou muito grato a Deus por sua vida, porque Deus usou muito a sua vida para que eu fosse firme na fé. Eu não sei, mas eu acho que vocês deviam fazer mais isso, mais. Por quê? Porque a família da fé é assim, tem os mais velhos, que nos ensinam a caminhada da fé, e a gente deve seguir. Tem uns tranqueira que nos ensina o que a gente não deve fazer, e a gente não segue o que eles fazem, não erram como eles erram, mas depois eles voltam, e você pode até dizer assim: rapaz, porque você deu um furo danado, eu não dei. Olha, por quê? Porque assim é a nossa vida, a gente acerta, a gente erra, e assim é a nossa caminhada da fé. Então nós temos que olhar para as pessoas, assim, eu sou daquelas pessoas assim, que nasceram na igreja, que caminharam a vida toda na igreja, e que portanto eu não tenho uma data fixa sobre o dia que foi a minha conversão, e nem exatamente a pessoa que pregou quando eu me converti. Eu não tenho. Tenho uma leve lembrança. Mas é porque eu não tenho assim uma pessoa fixa, eu reconheço a importância de todas as outras. Você precisa fazer isso. Sabe por quê? De vez em quando, assim, eu vou dizer da parte de pastor, tá bom? Parte de pastor. De vez em quando isso dá um alívio. De vez em quando isso dá uma tranquilidade na caminhada da fé. Aí eu estava uma vez fazendo uma palestra numa escola lá num bairro da cidade que chama Júlio de Mesquita. Estava lá. Os diretores abriram espaço para a gente foi lá e vamos falar. Aí falamos. Quando terminou tudo, estava todo mundo embora, chegou uma senhora perto de mim, uma jovem senhora, e ela disse assim: o senhor é o pastor Elias, né? O senhor não lembra de mim? Quando o pessoal pergunta isso para mim, gente, é difícil essa pergunta, né? Você não lembra de mim? Eu falei: então, veja bem. Aí ela falou assim: eu sou a Zilda. Não é o nome dela, tá? Inventei agora. Eu sou nora da dona Júlia, que na verdade era Julieta. Essa dona Julieta, ela era zeladora da nossa igreja lá no passado. E eu ia visitá-la. E quando eu chegava na casa dela, ia entrando, essa moça, sumia. Desaparecia. Eu conversava um pouco com a dona Julieta, e eu dizia assim para ela: olha, agora a gente vai ler a Bíblia. Quando eu ia ler a Bíblia, aí eu lia a Bíblia bem alto. Mas por quê? Porque a casa da dona Julieta era aquela casa assim que não tem laje, e naquela época também não tinha forro. Então era mais ou menos assim, né? Se não tem laje, não tem forro, né? Quando você for brigar assim na casa, aqui não tem laje, não tem fogo, viu, casal? Se for brigar assim, tem que brigar baixinho, né? Baixinho, porque todo mundo escuta, né? Como a casa não tinha laje, não tinha forro, a hora que eu ia ler a Bíblia, eu lia bem alto. E a hora que eu ia fazer a oração, eu também orava bem alto.
só por causa de uma razão. Onde quer que aquela moça estivesse na casa, ela ia ouvir. Aí, muitos e muitos anos depois, então, eu sou a nora da dona Júlia. E eu vi o senhor aqui, e eu não podia deixar de falar uma coisa para o senhor. Eu falo, fala, abre o coração, né? E ela dizia assim para mim, eu agora sou de Jesus. Olha que legal, o jeito que ela falou para mim, eu agora sou de Jesus. E eu falei, então, que bom. Não, que bom não, não é só isso. O senhor precisava saber, porque eu sei que todas as vezes que o senhor ia lá visitar a minha sogra, na hora da leitura bíblica, o senhor lia muito alto e orava bastante alto e orava por mim. E eu sei que o senhor sabia que eu ia ouvir. E aquelas leituras bíblicas e as orações que o senhor fazia por mim, foi o pontapé inicial da minha conversão. Olha que legal ouvir isso, 10, 12 anos depois, 15 anos depois. Não é legal? Então, quando você fala, olha, você sabia que eu me converti e Deus usou você para me converter? Você sabia que eu aprendi a respeito da Bíblia e Deus usou você para isso? Sabe o que significa isso? É gratidão manifesta. Gratidão manifesta. Então vamos fazer uma coisa, depois do culto. Agora não, tá? Depois do culto. Manda um WhatsApp para o seu professor de escola bíblica dominical e agradeça a Deus, porque ele ou ela é importante ou foi importante na sua vida. Vamos fazer isso? Tem um pastor que foi importante na sua caminhada de vida? Acabou o culto aqui, se você tiver o contato dele, senão você arruma, se vira, que todo mundo consegue contato de todo mundo hoje em dia. Manda uma palavra de gratidão. Pastor, eu preciso dizer para você que eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Honra e agradece. A família da fé precisa viver a gratidão como estilo de vida, gente. Estilo de vida. Por quê? Porque tudo que nós temos em Jesus, nós já temos. Então assim, não fica lá naquele nível superficial. Alguém lá atrás abençoou minha vida. Alguém lá atrás abençoou minha vida. Senhor, abençoa essa vida também. Tá bom, é um intermediário, né? Não, vai no profundo. Olha, eu sei que você abençoou a minha vida e eu estou aqui para te dizer que eu sou grato a Deus por sua vida. E se você precisar de mim, e eu estou assim, me sinto obrigado contigo, eu quero ser bênção na sua vida também. Pode vir, filha, não tenha medo. Não tenha medo, não. Obrigado pela gentileza. Viu? Ela está ali discutindo, fazendo uma assembleia, e eu com a garganta seca. E ela discutindo a coisa ali, né? Dá licença aí, são servidos. Então nós vamos combinar isso. Eu e você vai combinar isso. Agora você vai, entendeu? Pode mandar umas 500 mensagens para o pastor Valdomiro, para o pastor Cristiano, para os pastores da igreja. Pode mandar. Entendeu? Manda. Porque a gente tem que ir num nível mais profundo. A gente tem que ir até o fim. Se mandar agora, eu brigo. Ele está vendo aqui, ó. Só depois. A gente tem que ir mais fundo no negócio, sabe? Esse negócio de ficar aí, eu sou grato, né? Sou grato por tudo que tenho. Aí o pessoal faz uma dancinha bonitinha, gostosinho de cantar. Essa música é legal, não é? Cantaram bastante esse ano, esse mês? Sou grato por tudo que tenho. Bonito. E é verdade, nós somos gratos. Bom, se é grato, então se renda. Hã? Está no programa hoje? Yes! Olha lá, está no programa. Boa, né? Manifesta a gratidão na família da fé. Manifesta. Tem um senhorzinho lá em Birigui. Lembra que eu falei que eu fui para o seminário, mas é mais duro que uma pedra, lembra? E ele, na época, ele era um empresário. Um dia, eu
Fui procurado por ele, ele falou assim: rapaz, eu queria investir na sua vida. Precisa de mais empresário assim, né? Para os seminaristas, né? Ah, pessoal, levanta aí, vai firme, sustenta os caras. Talvez não dê certo, mas pelo menos você tentou, né? E ele resolveu investir na minha vida. Como ele era um empresário, eu era um duro que uma pedra. Eu falei: pode, irmão, pode, fica à vontade, não fica constrangido, que nem é coisa da água aqui, né? E ele investiu 3 anos na minha vida, quando eu estava no seminário. Mas não tenha dúvida, ele não pertence à igreja de Birigui mais. Mas não tenha dúvida, quando eu encontro ele, ele fala assim: vem cá, você está lembrado que eu sou grato a Deus por sua vida? Porque você foi bênção de Deus na minha vida. E eu também digo para ele, por causa disso, assim, as pessoas que eu levei a Jesus, eu vou dividir o galardão contigo lá no céu. Divido tudo, porque se eu estiver no céu pobre, não tem problema. Por quê? Estou no céu. Uai, quem precisa de um triplex de frente para o trono? No céu? Ninguém precisa, você precisa estar lá, né? Aliás, um professor meu, não sei se foi seu professor, o Schutz, ele era sarcástico assim, né? Mas ele dizia assim: olha, o dia que você chegar no céu, chega no céu, você fica assim quietinho no seu cantinho, bem quietinho, não fala nada. Sabe esse negócio assim: qual que será a minha morada celestial? Será que é na periferia? Será que é na condomínio fechado? Né? Qual será? Não, fica quietinho lá. Sabe por quê? Porque só o fato de você estar lá já é muito para você. Tá bom? Né? Tá bom, ele me ensinou isso. Então vamos combinar isso. Você vai ser mais profundo na questão da gratidão em relação à família da fé. Você vai se lembrar dos seus professores antigos. Você vai se lembrar das pessoas que talvez estejam doentes hoje e que foi bênção na sua vida e que merece receber uma palavra de gratidão. Você vai se lembrar? Você vai se lembrar de levar um bolo para essa pessoa? Leva um bolo, entendeu? Faz alguma coisa. Gasta esse dinheiro que você está economizando, não sei aonde, né, que está economizando, né? Invista na gratidão com os da família da fé. Aí tem uma outra questão que é importante, e aí eu resolvi terminar com essa questão, porque aí tem a família de sangue. Não tem a família de sangue? Tem a família de sangue. Tem uns cunhados, não tem uns cunhados? Cunhado é parente? Cunhado não é parente. Isso eu brinco com os meus cunhados, né? Mas eu vou explicar por quê, a razão. É assim, a minha mamãe, ela faleceu agora no finzinho de julho. E eu ia 2 vezes por ano para vê-la, depois resolvi que eu ia 4 vezes por ano, e aí ela ficou um pouquinho mais ruinzinha, aí eu resolvi que eu ia mais vezes. E uma coisa eu decidi na minha vida há uns 10, 12 anos, sei lá, que em todos os aniversários da minha mãe eu ia para Birigui. Todos. E eu ia para Birigui fazer um churrasco para ela. Todos eles. E fui. E sempre fazia churrasco. Sempre. Aí um dia, lá em Birigui, levei uns irmãos da igreja para a gente pescar também, né? Aí estou lá, combinei com a minha mãe: mãe, olha, vou chegar aqui 4 horas da tarde, tá bom? No dia do seu aniversário, cheguei 4 horas da tarde, fui lavar as grelhas, preparar a churrasqueira. E enquanto eu estava fazendo isso, minha mãe dizia assim: não, filho, não faz churrasco. Falei: mas mãe, eu já chamei todo mundo aqui de Birigui para o churrasco. Não, filho, não faz churrasco. E ficou lá. E graças a Deus, os meus irmãos da igreja estavam comigo, minhas testemunhas. Não, filho, não faz churrasco. Mas mãe, que história é essa de não fazer churrasco? Sempre faz churrasco. Olha, a Shirley já fez o bolo de nozes, né? A outra lá já fez a torta de morango, sei lá o quê. O refrigerante já está aí, agora eu vou pegar a carne. Tudo certo. Não, filho, não faz churrasco. Eu não gosto de comer churrasco à noite. Churrasco, depois da noite eu não consigo dormir direito. Não faz churrasco, não faz churrasco. Ela ficou quase que 1 hora
pedindo para mim, não vai churrasco, não vai churrasco. Aí eu falei assim, mãe, o aniversário é seu, então vamos conversar. Eu não vou fazer churrasco, vou fazer o quê? Todo mundo vai vir aqui. Ah, não sei, filho. Ah, aí eu falei, mãe, vamos fazer uma coisa? Que tal pizza? Ah, pizza pode ser. E ela, de preferência, pizza de frango com catupiry. Eu não sei quem consegue comer pizza de frango com catupiry. Você come, mas só se tiver com muita fome e não tiver outra coisa para comer. Ai, mãe, tá bom, mãe, tá bom. O pessoal vai vir tudo aqui, mas ia comer churrasco, ninguém já vem com aquela água descendo na boca assim, né, do cara do churrasco. Aí, tá bom, vai ter pizza, então vai comer também, vai comer o bolo, tá bom. Então, decidi que não ia fazer o churrasco. E para mim seria até mais fácil, né? Liga para a pizzaria, vem, resolve tudo. E assim fizemos a festa do aniversário da minha mãe, com pizza. Depois, no outro dia, eu fui embora. Aí entra a história do cunhado. E eu ligo para um cunhado e ele fica com sarcasmo comigo. Você não fez churrasco para sua mãe? Né? Aí eu ligo para outro, você não fez churrasco para sua mãe? Eu assim, mas que história é essa de eu não fazer churrasco para minha mãe? O que está rolando aí? E aí eu falei assim, não, a sua mãe está muito brava, está queimando o seu filme, porque você veio aqui no aniversário dela e não fez churrasco para ela. Queimando meu filme. Falei, E eu churrasco. E cunhado, né? Cunhado adora, né? Falei, então tá bom. Aí eu liguei para minha mãe. Mãe, assim, a senhora está queimando meu filme aí, né? Para a turma, né? Eu? Sabe, eu? Né? Você está queimando meu filme, né? Dizendo para todo mundo aí que eu não fiz churrasco para a senhora. Mas eu fiquei aí preparando o churrasco e a senhora ficou cerca de 1 hora dizendo para mim não fazer churrasco. E sabe qual foi a resposta dela para mim? Se fosse para o seu pai, você faria. Aí é assim. Como é que funciona assim? Uma pessoa fica 1 hora tentando dizer para você não fazer uma coisa, que depois ela vai te cobrar porque você não fez. Como é que você entende isso? Você entende? Nem eu. Mas quem é que fez isso comigo? Quem? A minha mãe. Foi a minha mãe. E agora? Eu vou ficar de bico com a minha mãe? E agora? Eu vou ficar brigando com a minha mãe? Não vou mais nessa casa, nunca mais faz churrasco. Não, por quê? Porque ela é minha mãe. Ela pode. Como assim? Ela pode. Minha mãe teve 10 filhos. Já pensou o que significa lavar fralda de 10 filhos? É minha lá no meio? Minha mãe tem crédito. Minha mãe tem crédito. Então o que eu fiz? Falei, mas tu é terrível mesmo, né, velha? Tu é terrível mesmo. Mas o ano que vem eu vou fazer churrasco. E quase que eu falei para ela que a carne que vai para a senhora vai ser a carne de segunda. Você aprender. Mas eu tirei, assim, reverti o quadro para lembrar o seguinte, que ela é minha mãe. E que ela já fez muitas, mas muitas coisas boas para mim. Então, ir para a casa dela, ficar ali um tempo com ela, vivendo com ela, levando ela para comer fora, ou ouvindo as histórias dela, repetidas, é o de menos. Sabe por quê? Porque ela é minha mãe. E a gente tem que aprender o que significa gratidão em relação à família.
E sabe por que ela falou assim? Ah, se fosse seu pai, você faria. Sabe por quê? Porque ela tinha um ciúme danado do meu pai. Eles não tinham, a velhice deles não era, eles não viviam juntos. Embora continuassem casados, eles não viviam juntos. Por causa dos pau que deu na história, né? Bom, mas agora o que acontece? A gente cuidava do nosso pai. Cuidava do nosso pai. E ela tinha ciúmes porque a gente também cuidava do nosso pai. A gente não podia fazer quase nada pelas confusões que eles arrumaram na história da vida deles. Mas eu tinha que cuidar do meu pai. Tenho que cuidar da minha mãe. E assim é que funciona a vida. Gratidão não é assim, por causa de uma coisa negativa, eu esqueci todas as outras que foram feitas de positiva. Não pode. Gratidão é você lembrar das bênçãos que Deus deu. E a sua família é uma bênção. A gente tem que aprender a agradecer mais os membros da nossa família. A gente tem que aprender. Ainda que a vida seja doida, ainda que a vida seja maluca, seja difícil sobreviver, né? Não é verdade? Assim, quem comeu frango hoje na hora do almoço? Não quer levantar a mão, né? Você não aguenta mais comer frango, né? Não aguenta mais comer frango, né? Mas é o que está dando ultimamente, né? É o que está dando, né? Então assim, mas quem fez? Quem preparou? Quem comprou? Quem arrumou o jeito de fazer? Gratidão. Gratidão. Por que gratidão, gente? Por quê? Qual é a base da gratidão? O nosso Senhor Jesus. Ela é um estilo de vida por causa de quem Jesus é e por causa do que Jesus fez. E qual é a profundidade da gratidão? Sai desse nível superficial e, não, aquele irmão foi tão bonzinho, né? Foi tão joia. Para com isso, manda uma carta para ele, manda um bolo para ele, abençoa a vida dele, abençoa, entendeu? Cuida da família da fé, seja agradecido aos da família da fé. Sabe, o pessoal da música que vem aqui e chegou aqui pelo menos umas 2 horas antes de você, para que você pudesse cantar, né? Agradeça, não reclama se a bateria está alta, se alguém tocou, não, agradeça, porque esse é um estilo de vida. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses aqui. Por isso que, um pouquinho mais para frente, ele fala assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Então nós vamos combinar uma coisa. Encha a caixa postal dos seus pastores de gratidão. Encha a caixa postal dos seus professores, do pessoal do louvor de gratidão. Enche. Aliás, vamos fazer isso agora? Vamos fazer agora? Você tem 1 minuto para usar o celular. Agora, manda uma mensagem de gratidão para alguém. Agora. Pode abrir o celular. Se for ver o jogo do Corinthians, eu vou orar para explodir o celular. Manda uma mensagem de gratidão para alguém agora. Qualquer pessoa. Agora. Pode mandar. Está sem celular aí, não tem problema, depois você manda. Não se preocupe. Mas você que está aqui com o celular, abre o seu WhatsApp, abre o seu Telegram e manda uma palavra de gratidão para alguém. Mas não deixa isso ficar no nível lá superficial. Vai no profundo e cuida dessa vida. Deus, abençoa essa igreja que corajosamente decidiu falar sobre gratidão. E, ó Deus, nessa noite, gratidão em relação à família da fé, gratidão em relação à família de sangue, gratidão como estilo de vida.
E a nossa gratidão está baseada em aquilo que o Senhor fez por nós, em Cristo Jesus. Recebe, Deus, a nossa gratidão, e nós consagramos a nossa vida a Ti, para que o Senhor a use do jeito que o Senhor quiser, porque aquilo que o Senhor fez por nós, não tem como a gente pagar. Então nós queremos dedicar a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, pastor.